Sábado da 14ª semana do Tempo Comum, em memória de São Bento, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia. Iniciemos com luz do Senhor. Permita que a palavra de Deus seja sua força. Pegue sua Bíblia, leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje. Permanecemos no discurso missionário de Jesus. Ontem, Mateus fez memória a um conjunto de advertências sobre a missão do discípulo missionário e suas consequências. O êxito na missão nem sempre é ser acolhido, mas ao contrário, o anúncio do Evangelho pode trazer perseguições. Hoje, Mateus continua formando a consciência missionária de sua comunidade com mais algumas advertências e recomendações, e traz também o critério para saber se estão ou não no caminho certo. O discípulo missionário deverá confiar plenamente em Deus para se manter fiel à sua vontade. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que o texto diz? Aplausos, sucessos e êxitos não são critérios de uma missão bem-sucedida, mas é a vida de Jesus. Assim como ele encontrou desafios, hostilidades, foi perseguido, julgado, condenado e morto, essas poderão ser também as consequências sofridas por aqueles que assumem o anúncio do Evangelho. Por isso Mateus diz: para o discípulo basta ser como mestre. Mesmo com resistências, o anúncio da Boa Nova não deixará de acontecer e os discípulos missionários deverão permanecer fiéis em seu testemunho até o fim. Para tal, é preciso confiar em Deus, que com sua providência amorosa guarda a vida daqueles que seguem Jesus. Os homens poderão até tirar a vida de quem vive o Evangelho, mas Deus dará a verdadeira vida aos que permanecerem fiéis, como seu Filho, Jesus, que foi fiel até a cruz. O que o texto nos diz? Limites, rejeições, hostilidades e perseguições não podem impedir o anúncio do Evangelho. O discípulo deverá alimentar sua fé na certeza e na confiança na providência do Pai. Os frutos da missão é a vida eterna, a participação na ressurreição de Jesus. E isso só é possível pela graça de Deus e por nossa fidelidade ao Evangelho. Nosso empenho deve ser a busca constante em sermos como Mestre, fiéis até mesmo na hora da cruz. Como viver o Evangelho de hoje? Em sua vida de fé, cultive a confiança em Deus e dê testemunho de Jesus até mesmo se isso custar a nossa vida. Devemos procurar sempre agradar a Deus e viver a sua santa vontade. O nosso critério é Jesus Cristo, a regra da missão, como dizia São Vicente de Paulo aos seus missionários.
Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, por intercessão de São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.